Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento após o pregão desta quinta-feira, dia 24 de julho, Ibovespa fechando em alta de 0,97%, conseguindo anular em parte esse candle de baixo, superar a máxima desse candle de baixo. Então o Ibov continua apresentando força compradora, segue aí apontando para suas próximas resistências, uma em torno de 58.500 pontos, e mais acima disso seria 59.500 a 60.000 pontos. São os níveis aí de resistência adiante para o Ibovespa. Aqui pelo G60 não girou aquele pivô de baixo que eu comentei na última análise, que seria abrir aí para baixo, mesmo que tenha abrisse subindo, perder a mínima do pregão de ontem seria algo mais significativo para ter uma sinalização mais forte dessa correção aqui pelo gráfico diário. Como isso não aconteceu, Ibov ainda continua apontando para cima, mesmo que a gente tenha aqui podendo ter a formação de um topo duplo no gráfico de 60 minutos, mas para que confirme esse topo duplo teria que perder a mínima desse fundo aqui entre uma provável formação de dois topos na mesma faixa de preço, que seria a perda de 57.141, que é a mínima do pregão de ontem. PETR4, pregão de hoje, passou um tempo ali abrindo em queda, mostrando fraqueza, mas conseguiu uma recuperação mais para o final do pregão, fechando em leve alta de 0,25%, apresentando um candle de reversão. A correção ainda, no meu entender, é pequena em relação a todo esse movimento de subida, apesar de ter vindo ali muito próximo da região do gap em 19,92, a mínima foi 19,95, foram 3 centavos aí para fechar o gap, mas segue com esse nível de suporte sendo válido. Depois disso 19,56 e dentro do que eu já mencionei aqui, os topos anteriores mais abaixo na região dos R$19. A alternativa de compras seria na superação da máxima do pregão de hoje, 20,44, mas focando um pouco mais em day trade, gráfico de 10, 15 minutos, buscando ali fundo ascendente após uma abertura de pregão, seria algo mais interessante de se fazer em cima da Petro. Swing trade eu não estaria muito disposto a fazer essa operação. Vale 5, pregão fechando com alta de 1,44%, o próximo nível de resistência para Vale fica aqui localizado em torno dos R$29,23, 22 centavos. Acima disso já a gente vai desses 29,23 a 29,38. Depois disso a gente já teria um topo lá em cima, em 29,97, R$30. São os próximos níveis de resistência dessa ação, que continua inclinada para cima. Olhando aqui, pegando pelo menos desse fundo e desse fundo aqui uma linha de tendência de alta, bem inclinada para cima, e agora se afastando dessa linha de tendência já está inclinada para cima. Logo, se eu tivesse comprado, ou para quem está comprado, seria interessante trabalhar com stop de proteção abaixo da mínima de hoje, em 28,69. Nas nossas posições, a Gol 4 encerrei em 14,43. Essa posição foi encerrada em R$14,43. Isso terminou proporcionando um retorno em torno de 7,53%. Só confirmando aqui os dados em relação ao fechamento dessa posição, 7,53% foi o retorno dessa posição comprada, e além disso proporcionou um crescimento capital em torno de 1,44%. A outra posição que a gente está em aberto ainda, tem algumas posições em aberto, a Lame 4 bateu já no objetivo, mas eu ainda não saí dessa operação. O objetivo dela que está, pelo menos de acordo com a recomendação, 15,14, então já está acima desses 15,14. E nessa subida ela vai aumentando a chance de poder romper sua máxima histórica, que é aqui na faixa dos 15,49. Então, um ativo que por enquanto vai trabalhando com uma boa alta e uma perspectiva um pouco favorável. Já abre a chance pelo menos de se posicionar um stop de proteção aqui, ou um ponto de avaliação de continuidade ou não nessa posição comprada em 14,87. Abaixo de 14,87 seria em 14,86. A mesma coisa para a VEG3. A VEG3 chegou a bater no centavo do objetivo, e 28,86 era o objetivo dessa operação de compra, na relação risco-ganho de 1 para 3. E de lá, depois que bateu lá, perdeu um pouco de força ali pelo G60, ainda não anulou a tendência de alta no gráfico 60 minutos, e
trabalhando também com stop de proteção, seria aqui em 28,24, ou avaliar aqui a forma como, se vier aqui para baixo, avaliar o próximo movimento de subida para ver se vai continuar com essa posição comprada. Por que um espaço um pouco maior na operação? Porque é uma ação que veio fazer máxima histórica no pregão de hoje, não conseguiu fechar mais uma vez acima dessa máxima aqui, esse é o ponto negativo, mas ainda a gente falando aí de um ativo que está bem alinhado para cima em diversos prazos operacionais. De qualquer forma, em termos de proteção, stop abaixo da mínima do pregão de hoje. Lynx 3 a gente segue comprado, mas sem deslanchar muito, já nos leva a colocar o stop aqui, subir o stop para ficar um stop bem curto ali em 52,60, abaixo de 52,61, se a ação resolver cair e perder esse fundo aqui, a tendência de alta ali no G60. Então, isso já, inclusive, já teria, se isso acontecer, teria que perder a mínima do pregão de hoje, que foi 52,72. Então já seria um duplo sinal negativo contra a posição comprada atual em Lynx 3. Entramos na ponta compradora em SAMB 11, depois da primeira hora de pregão a ação gerou um bom candle na primeira hora de pregão, aí avaliei aqui toda a correção durante o dia e decidi pela compra em R$ 15,36 na ação. Então a recomendação foi 15,36 com stop em 15,13. Um risco aqui em torno, só um instante por favor, 1,5%, então o risco dessa posição, e com o objetivo na faixa de R$ 16,05. Então stop em 15,13. Teria que superar então esse topo aqui em 15,72 para bater no objetivo dessa compra após ela estava em tendência de baixa, e para mim aqui quando ela faz isso aqui, ela confirma uma nova tendência de alta, apesar de ainda não ter um significado tão forte, mas é a favor de uma tendência de alta de médio prazo, uma tentativa de iniciar um novo movimento de subida em um fundo ascendente no gráfico semanal. Também entramos em ABEV3. A ABEV3, essa ousei um pouco mais pela questão do movimento, foi muito forte aqui para cima, rompendo esse topo, a ação reverteu a tendência de baixo para uma tendência de alta de curto prazo, montou ali um W um pouco maior, e depois de 2 pregões de queda, a ação consegue já superar a máxima do pregão anterior, então eu optei pela entrada em 16,69, stop logo abaixo da mínima de hoje, está localizado em 16,49 stop. É uma operação com um risco aí em torno de 1,2% e o objetivo dessa operação está em R$ 17,29. Ou seja, 17,29 tem que vir aqui para cima desse gap para ter uma relação risco-ganho ali mais favorável na ação. Então, basicamente, vamos dizer assim, apostando mais na continuidade da força compradora em cima dessa ação. E a última, que é GEP3, em termos de entrada, que é GEP3. Já tinha falado no pregão de ontem, apenas confirmando, a entrada aconteceu em 9,82, a recomendação foi 9,82, ela fechou em 9,89, chegou a bater lá em 9,99, quase R$10. O stop dessa operação está em 9,68, risco em torno de 1,43% e o objetivo em R$10,24. Vamos ver o que vai proporcionar o pregão seguinte. O fato é que realmente está tudo ali mais para cima, existe uma chance de correção, mas ainda não está apresentando um cenário mais claro dessa correção. Enquanto estiver apontando para cima, gerando uma sinalização positiva, que traga alguma relação risco-ganho favorável, vou buscando a entrada e trabalhando logicamente com stops mais curtos. Se acionar stops sem nenhum problema, aciono os stops e encerro as posições e volto a buscar operações com a nova relação risco-ganho mais favorável. E para a gente falar aqui também de queda, de possível queda ou venda, tem um aqui que seria uma operação contra a tendência, que é a BBS3, bem esticada ainda para cima. As primeiras vezes que ela chegou a gerar alguma sinalização de perda de mínima do pregão anterior, que poderia trabalhar com alguma venda, não se confirmou ali pelo G60. Então é um ativo que eu fico atento para alguma sinalização um pouco mais forte de baixa. Ela gerou um candle aqui de indefinição, se ela perder aqui os 29,16, seria uma primeira sinalização negativa pelo gráfico diário para uma possível venda. A última hora de pregão dela, ela terminou perdendo 0,9%, já gerando um sinal um pouco negativo ali na última hora de pregão. E para pensar em topo descendente, a IP3 confirmou aí um fechamento aí abaixo da mínima do pregão de ontem, seria uma alternativa de uma possível venda, um pivô de baixa ali no gráfico de 60 minutos.
Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e até a nossa próxima videoanálise.